Estamos no ar, sejam muito bem-vindos ao Podcast, o meu podcast aqui no YouTube e nas outras plataformas vizinhas aí. Então, toda semana agora vai ter vídeo aqui nesse canal, ou aqui ou lá no canal de cortes, então sigam a gente aqui. O primeiro link da descrição é o nosso canal de cortes, e se você está vendo o canal de cortes, primeiro link da descrição do nosso canal oficial. Também estamos nas outras plataformas, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music e todos os outros agregadores. Lembrando que pelo Spotify você pode ver o vídeo do episódio. Então vai ter um quadradinho ali com um playzinho, clica lá que já aparece o vídeo também, que você está fazendo as coisas de casa, você pode jogar na televisão, você consegue assistir essas belezas que estão aqui no nosso estúdio hoje. Já vou apresentar o nosso convidado, mas antes, já reforçar para vocês se inscreverem, também tem o Apoia-se, tá na descrição. Então, tudo que vocês precisarem tá aí, entre em contato com a gente, quer fazer parceria, quer patrocinar, quer xingar, tem o contato aí justamente para você fazer isso, beleza? Sempre com convidados excelentes, e hoje eu tô recebendo um amigão meu aqui que já veio outras vezes, a gente já gravou junto e que tem sempre histórias maravilhosas, que é o Thiago Souza do Que Te Assombra. Como que você tá, querido? Tranquilo? Beleza, legal. Só alegria? Eu fiquei sabendo, cara, primeiro de tudo, vamos falar do Que Te Assombra, que explica pro pessoal de casa que ainda não te conhece o que você faz. Vamos lá, eu sou o Thiago de Souza, sou advogado, roteirista, compositor, contador de história, e criei um projeto que transita em vários universos ligados a espaços de memória, então cemitério, centro de cidade, as histórias que o povo conta, e eu acabei me tornando por conta disso. Eu comecei contando história de assombração, mas acabei virando um pesquisador de cemitério e desenvolvendo várias práticas no cemitério, práticas lícitas, tá? Sim, por favor. Então, cara, venda de corpos, se precisar... então a gente criou... Mas orgia em cemitério é proibido? Você não sabia? Não, peraí, com os vivos, só os vivos, entre os vivos, é proibido? É proibido. É mesmo? Claro que é atentado violento. Não sei. Cara, tô falando. Quem que vai reclamar? Quem vê, né? Porque o então. cemitério não é um lugar apenas de morte, é um lugar de frequência de vivos. Aliás, a nossa grande luta é exatamente a de deixar os cemitérios dignos das visitas das pessoas, sejam quais forem os interesses menos libidinosos. Menos de orgias, claro. Exatamente. Então, as pessoas querem visitar seus entes queridos, querem fazer estudos, pesquisas arquitetônicas, artísticas, culturais, biográficas. Essa é a nossa luta. Eu acabei virando um pesquisador, né? Sou associado à Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais. E ele acabou virando um projeto maior do que só de contação de história de assombração, porque hoje, depois de 4 anos, o Que Te Assombra nasceu em agosto de 2021. A gente tem algumas conquistas importantes, tanto pessoais para o projeto, pessoais ou coletivas. Para o projeto sou eu, mas o Silo Sotil e o Matheus Raz. Então a gente tem 3 livros publicados. Um já está na 3ª edição, o segundo está na 2ª, o primeiro está indo bem, já vai para a 2ª. Eu consegui elaborar leis importantes e aprová-las, né? De afirmação da importância do patrimônio funerário cultural de cidades como Campinas, que foi a primeira do Brasil, São Paulo, agora dia 30 de novembro, foi promulgada, assinada pelo prefeito também, uma lei de reconhecimento e que alterou, inclusive, o calendário oficial da cidade. Então, dia 3 de outubro, que é o dia da fundação do Cemitério dos Aflitos. 3 de outubro? 3 de outubro. É meu aniversário, cara. Parabéns, cara. Bom, é o dia da obrigado. fundação do Cemitério dos Aflitos, que é o nosso cemitério, vamos dizer assim, mais acolhedor. Embora ele fosse de gestão da Igreja Católica, é um cemitério que era para todo mundo. E então a gente tem 3 livros, 4 leis. Dessas 4 leis, 3 aprovadas. Uma em esfera federal, que se a gente conseguir vai ser uma conquista nacional dentro desse universo. Fazendo palestra. Então, umas coisas que eu nunca imaginei lá no começo, quando eu queria só contar uma história de assombração e mandar na internet. Caramba. Né? Cara, que louco. Acabei isso, virando, sem querer, uma referência de necroturismo, né? Porque eu desenvolvo roteiros em cemitérios de várias cidades, aqui em São Paulo, Campinas, Santos, Rio de Janeiro, Piracicaba. Então, é um projeto meio estranho, assim. Ele é um pouco maior do que
um criativo de história da assombração. Ele Embora tenha isso... Estourou muito uma bolha, foi para um lugar muito longe. Eu gosto de estourar bolha, na verdade. Meu barato é... Eu acho que... Estourar a bolha significa que você não está preso ao sucesso segmentado de alguma coisa. Não que eu tenha feito sucesso em outras coisas, mas eu sempre percebo que as pessoas que acabam fazendo sucesso em determinados assuntos, eles ficam presos nele. E me dá um puta bode isso, porque quando eu fico preso em alguma coisa, me dá vontade de brincar de outra coisa. Eu falo, não quero mais fazer isso. Agora eu quero ir pra Agora eu quero ir pra outra coisa. Porque não quero mais, vou ficar aguentando. E fã do bagulho fica sempre projetando em perspectiva. Vai, faz isso, faz aquilo. Puta saco. A gente não tem fã, a gente tem pessoas que nos acompanham que ajudam a fazer essa roda girar mesmo. Então, tem um monte de gente inscrita nas nossas plataformas, mas essas pessoas não são fãs. Elas estão acompanhando. Elas são fundamentais pra gente conquistar essas coisas todas. Cara, mas é muito legal você pegar um tema que você já fazia e você extrapolar ele pra chegar num lugar que você nem imaginou também que quer chegar. E sobre esse negócio de fã, eu acho muito legal. Essa parte, a gente não tem fã também. Quando eu faço show ainda faço. Mas tem gente que manda, virei fã do seu trabalho. Fala, cara, não vira fã não. Não vira, cara. Porque eu vou decepcionar vocês uma hora. Porque eu não vou ficar fazendo a mesma coisa o tempo inteiro. Uma hora eu vou decepcionar. Aí você vai falar, pô, eu gostava tanto. Já começa a não gostar de agora. Que aí depois que vier é lucro. Porque na verdade isso acaba... Isso mata... Você é mais artista do que a gente. A gente... Né, eu não me considero um artista. Mas você fez curso que eu tô sabendo, hein? Eu sou um comunicador. Mas essa é uma preocupação que eu tenho, de não ficar viciado nos pequenos sucessinhos. Então, faz um vídeo, viralizou. Vai fazer outro que não vai viralizar. E tá tudo bem. Faça o que você quer. E que quem assistir aquele que não viralizou e achar aquilo interessante, já valeu. Porque você fez o que você queria. Porque você fez o que você queria. Isso é uma coisa que eu acho mó importante, legal, cara. Quando você pega um vídeo, quando tem um vídeo meu que eu gosto, às vezes eu não posso só podcast, posso vídeo de casa também, fazendo alguma palhaçada e tal. E às vezes do nada, é um vídeo que deu pouca visualização. Do nada, dias depois aparece uma curtida, assim, sabe? Não é legal? Eu falo, cara, alguém reconheceu que esse vídeo... Entendeu que esse vídeo eu gostei mais que os outros. É isso. Entendeu o que eu queria. É isso, cara. Então, às vezes... Então eu falo, a gente tem nenhum fã. Não temos fãs. Todo mundo que está com a gente é parte desse movimento, porque eu acredito que o Que Te Assombra acabou virando um instrumento contra a cultura de muitas culturas estabelecidas que só servem para estigmatizar tudo que a gente trata. Então, é o estigma da história de assombração, é o estigma no cemitério. Então a gente está aqui para isso mesmo, para criar uma outra cultura. E sempre traz uma coisa pesada, né? Tipo, é uma coisa que a gente tem de... O cemitério é sempre uma coisa pesarosa, sempre uma coisa de dor, sempre... E assim, você conta as histórias, é lógico, é muito pesado, é muito delicado. Mas para você enxergar, as histórias são pesadas, mas vocês são bem-vindos aos cemitérios. Tem que conhecer o que aconteceu, tem que conhecer o ambiente que não é aquela coisa que é um lugar podre, que é um lugar não sei o quê. E esse alguns já foram. Isso. Então vamos lá, tem várias coisas que você falou, um monte de coisa importante. A primeira é a seguinte: o cemitério ele nunca vai deixar de ser um aparelho sanitário. Então, quando o cemitério está podre, é porque o ser humano que era responsável, vivo, de cuidar daquilo, não cuidou. Não é por causa dos corpos. O cemitério é um aliado das comunidades. Porque ele é o lugar que oferece dignidade para a gente no momento mais exposto nosso, depois que a gente morre, do nosso corpo, do nosso espólio físico, para nossas famílias que... Eu ia falar que todo mundo ia ficar triste quando a gente morre da nossa família, eu não sei se isso é uma verdade. Mas enfim. Tem o pessoal que tá fazendo bolão lá, pô, tá demorando, hein? Mas pra gente, enfim... Não, vamos lá na média. 2 pessoas vão ficar tristes. Sua mãe média. E uma pessoa querida. Seu filho, sua mãe, sei lá. Vão ficar tristes. Para essas pessoas terem a liberdade de visitar você quando quiserem um lugar digno. Então, esse é o primeiro ponto sanitário. O cemitério é um aliado das comunidades e das pessoas. O segundo ponto ele é um local de processos de luto. As pessoas, como ele é um aliado, as pessoas vão lá para processar esse instante que é dificílimo.
em qualquer circunstância. Da pessoa que morre de repente, de forma traumática, da pessoa que morre de uma doença já aguardada, tudo é difícil. E o cemitério ele é esse aliado também, ele é um lugar, ele é o palco desses processos de luto. Então ele precisa estar digno para as pessoas conseguirem processar seus lutos. O que a gente faz é tentar acrescentar a isso outra possibilidade, que é o cemitério também se tornar um lugar de estudo, de turismo. Fala, porra, você vai visitar morto? Não, vou visitar história. A gente vai visitar memória, a gente vai visitar conjuntos arquitetônicos, a gente vai aprender no cemitério sobre a nossa formação social, sobre mazelas, sobre violências, sobre pessoas virtuosas. Então, é essa outra. Ele é um lugar que tem história de assombração. Sim. Ele também tem história de assombração. Porque essa é uma experiência humana, da incompreensão, que dialoga com isso, com os traumas ainda não resolvidos, com as feridas abertas. Por isso que existe fantasma. Então o cemitério é um puta lugar legal. Só que a gente precisa trabalhar essa cultura, não tentando demover a experiência das pessoas, mas oferecer outra possibilidade. Então eu não quero falar, não, eu fui no cemitério e me senti mal pra caralho. O que você foi fazer lá? Fui enterrar minha mãe. Eu falo, lógico que você vai sentir. Né? Fui enterrar meu irmão. Porra, velho, não é. Mas contando a história de alguém que já foi e a gente ressuscita essa pessoa do ponto de vista existencial, não do ponto de vista biológico, né? A vida acaba, mas a existência não precisa acabar. A gente também faz com que essa pessoa enlutada, de repente, em um lampejo, se sinta um pouquinho melhor de rememorar a vida de quem já foi dela, que a saudade a faz sofrer, mas as boas lembranças trazem um acalanto a essa saudade. Então, o cemitério é um aliado da sociedade, não é o inimigo. Caramba, você falou disso tudo. Eu trouxe a Nina Maluf aqui, que trabalha com tanatopraxia, e aí eu tava contando uma história para ela, não sei se eu já te contei essa história, que nós fomos no enterro da minha tia em Campinas, no cemitério em Campinas. Da saudade? Eu não sei, é um que tem um aeroporto pertinho, assim, um aeroporto pequeno, que pousa uns aviãozinhos. Amarais. Assim. E aí a gente tava lá e ela era muito querida. Então tá todo muito abalado, assim, tudo meio triste, tá óbvio. E aí, só que a minha família em enterros, normalmente, elas são mais divertidas. Meu pai é muito divertido, então em enterro, os parentes que morrem falam, pô, não deixa o pessoal ficar triste não, aí fica meu pai lá fazendo palhaçada. Só que nesse, como minha tia era muito querida, até meu pai tava meio chateado, assim, então ninguém tava brincando. E aí na hora de enterrar, foi lá, o carrinho pegou e tal, levou, começou a descer, e aí na hora que tinham colocado já o caixão, estavam começando a jogar terra, veio outro carrinho de golfe, assim, com outro corpo, e falou, não, tá errado, não é ela que vai enterrar aí não. E tinham colocado minha tia na cova errado, porque as duas eram Maria, tinha o mesmo nome, só mudava o último sobrenome. E aí tiveram que tirar ela, içar de novo, aí o pessoal caiu na risada, falou, pô, não tinha acontecido nada até agora e tal. Aí eu tava contando essa história pra Nina Maluf. E aí nisso, quando tiraram o corpo dela, que era uma cova mais chiquezinha assim, era um lugar mais nobre do cemitério, levaram ela lá pro outro lado, que era um lugar que era só terra batida mesmo, enterraram lá. E nesse caminho o pessoal já tava se divertindo e tinha uns tiozão derrubando manga das árvores, tinha um monte de árvore e chupando um monte de manga, com a camisa cheia de manga. E minha mãe falou, nossa, eu queria comer uma manga dessa, mas eu tô com vergonha. Eu falei, como, mãe? Vai, não tem problema. Ela falou, não, tem problema sim. E aí a Nina entrou nessa hora e começou a falar que o PhD dela, ela tem PhD, se eu não me engano, se eu não estiver errado, o PhD dela é sobre os alimentos que nascem em torno do cemitério. Que legal. Que acho que, pelo que ela me contou lá, são como tem toda a parte sanitária, tem toda a parte de cuidado e não sei o quê, ela, no estudo dela, se eu não estiver enganado, as árvores que nascem no entorno do cemitério, elas têm mais nutrientes do que as outras. Então, assim, se você comer a manga lá do cemitério, você não vai estar comendo chorume. O pessoal tem nojo de comer as coisas do cemitério. E ela tem todo um estudo sobre isso, mó barato, assim, fica... Nunca... O único problema de fruta, não sei se a Nina pode me corrigir, não tô, pelo amor de Deus, mas dizem que o único problema de fruta do cemitério são os defensivos, que são usados às vezes para matar barata, para matar pestes, mas o pessoal fala que tem uma manga no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro, que é a melhor manga que existe, que é uma manga que dá lá. Tem briga para pegar as mangas do cemitério do Caju. Aí, cara. Que é uma delícia. Que podia ter caju também, né? Que pô, já dava o nome do bagulho lá. Mas, então, mas é interessante. E é legal a Nina, que trabalha com tanatopraxia, dizer isso, porque ela é, como você falou, PhD, é uma profissional do...
Porque existe muito estigma sobre o cemitério, também do ponto de vista sanitário. E o necrochorume, claro que ele é um agente infectante, mas tem uma série de estratégias. Primeiro que a gente produz necrochorume 3 anos no máximo. Então não fica produzindo para a vida inteira. Que é o tempo do corpo. E tem vários níveis. Tecidos, tem um mais né? liquefato, tem outro que vai ficando até virar uma maçaroca. Mas hoje existem, por exemplo, se eu usar invólucro, Santos, que o chão é muito poroso, o solo é muito poroso, é arenoso, é obrigatório o sepultamento com invólucro. Sabe o que acontece? Não vai uma gota. Fica tudo ali, né? Fica tudo ali. E seca. E depois, quando você vai exumar, você simplesmente leva. Isso eu não sabia que secava. Seca. Fica moedão. Eu achava que, como não tem pra onde. Desidrata, é matéria orgânica. Então, mas Você pegar minha cabeça, como tá fechado ali, fica ali. abafadão. Né? Não, a depender do tempo, ele seca. E depois que ele seca, depois que ele perde toda a umidade, perde toda essa concentração líquida, você leva para um aterro próprio e faz o descarte desse material sem contaminar o solo. Claro, não sei, eu acho que incinera, aí tem alguns filtros que são importantes e tal, só que o solo não é contaminado. Caramba. Monte Alegre do Sul também é obrigatório o uso de invólucro. Estou falando das cidades que eu sei, mas isso podia ser uma regra geral e tá tudo certo. Os cemitérios de São Paulo, eu sei que o cemitério da Vila Formosa está alterando totalmente as covas que eram feitas direto na terra. Hoje é feita no concreto, então ela também detém o trânsito desse necrochorume para o solo, evitando o acesso a lençol freático. Enfim, parece que é uma área do que filme Extermínio, né? Tudo não é isso. Não é desse jeito. Você tem alguns instantes que são mais críticos, por exemplo, exumação. Todo mundo tem que usar EPI, todo mundo tem que usar. Quando você vai limpar um túmulo, é importante usar luva, né? Então, assim, não é uma várzea que parece que é. Não é. Agora, pode aparecer um vídeo de algum lugar vazando no necrochorume? Óbvio que pode. Mas essa não é a realidade. O grande problema hoje é o seguinte: eu sempre falo que a galera que fala mal de cemitério usou a seguinte estratégia. Eu chego para você, falo assim, Padir, você já teve... Vamos lá. Sim. Vou fazer uma pergunta sincera. Já teve intoxicação alimentar? Já. Você teve intoxicação alimentar comendo na sua casa? Na minha casa. Não, mas você já teve em outro lugar? Você comeu numa lanchonete, num restaurante? Já teve uma intoxicação alimentar num restaurante, certo? Se você abrir agora a internet, você vai ver que em 2023 tem uma matéria da Rede Record dizendo que 600 mil pessoas morreram de intoxicação alimentar no mundo. 600 mil, é gente pra caramba. Aí eu chego pra você e falo assim, você teve intoxicação alimentar? Teve. Você teve uma intoxicação alimentar no restaurante? Tive. Restaurante é um lugar de morte. Restaurante não é um lugar de morte. Não. Restaurante é um lugar de você saborear uma comida gostosa, numa ocasião celebrativa, uma coisa legal. Não é um lugar de morte, embora você tenha tido uma intoxicação alimentar e muita gente tenha morrido de intoxicação alimentar já. Olha só, mas você vê a construção. A narrativa que você consegue construir. A construção que eu faço para falar é a mesma coisa. O cemitério pode ser um lugar contaminado? Óbvio que pode, tem gente se decompondo. Mas ele é um lugar contaminado? Não deveria. Todos que eu vou tem análise de solo periódica, a CETESB faz essas avaliações. Quem tiver essa curiosidade, para ver se eu estou falando uma besteira ou não, quando for num cemitério, seja por qual for a ocasião, verifica alguns lacres amarelos no chão. Aqueles lacres são lacres que são abertos e são coletados. São coletadas amostras do solo exatamente para isso. Então, mas se eu quiser fazer um terror psicológico, tem coisa melhor. Agora, o que eu estou falando aqui, seguramente vai ter muito menos alcance na internet do que se eu falar que a prima irmã da sobrinha, da tia de uma seguidora, olha só, grávida, foi lavar um túmulo de chinelo, pisou num prego e pegou uma bactéria que come carne humana e matou ela. Porra, velho. Aí vai lá em cima. Imagina, mano. É uma historiona. Muito mais
que traz pra gente muito mais opções da gente se indignar. Porque a internet é isso. É isso, é um palco pra você indignação. vestir o seu terninho da moralidade e falar, tá vendo? Uma merda. Porque é o momento que você tem de virar uma pessoa legal. Entendi. Mas é isso mesmo, cara. Tem virado muito isso. Você falou do invólucro, eu lembrei que eu tinha visto isso, porque a Nina, ela me chamou pra fazer stand-up num evento de tanatopraxia. Caralho. E quem quiser ir pra esses eventos de tanatopraxia, de área funerária em geral, é muito legal. Porque eu falei, mano... Você foi? Eu fui, lá em Carapicuíba, eu falei, cara... Eu nunca iria, mas como a Nina me ajuda pra caramba, pô, ela é parceiraça, assim, falei, mano, eu vou lá. Falei, Nina, não vai dar certo, mas eu vou. Ela falou, não, é só, tipo, depois do almoço, só pra pra trazer a galera de volta. Falei, então vamos. E aí, cara, é muita coisa tecnológica lá. Eu cheguei, eu entrei assim, era acho na Fatec de Carapicuíba, uma coisa assim. E aí, já tinha um caixãozão assim logo na entrada, uns negócios. E aí tinha um monte de palestra. Eu cheguei muito cedo lá, falei, quero assistir também, né? E aí tinha um cara que era de uma empresa do invólucro lá, que não vazava nada e ficava tudo ali. E eu prestando atenção, cara, achei muito louco. Fiz a apresentação depois, foi duríssimo, assim, foi difícil, cara, foi embaçado. Mas depois, cara, era um cara que era especialista na venda de um tipo de caixão, que faz não sei o quê. Aí tinha esses invólucros lá, que eu não lembro o nome, mas que ele pegava todo o necrochorume já e retia ali mesmo, não vazava nada e depois era só descartar lá no lugar certo. Claro. Então, cara, eu falei, mano, eu não sabia que existia tudo isso. Aí foi quebrando um pouco, claro, assim, cara, sabe? A galera acha que a galera acha que é Idade Média. Cara, o pessoal derrete ali, já fica lá. Claro que a gente teve um período, no período da pandemia, por exemplo, o ideal foi abandonado. Porque... Era calamidade. Ninguém Você tem uma cidade de São Paulo, chegou a ter 4 mil, não foi isso? Foi, chegou a 4 mil por dia. 4 mil por dia. Não tem nada, cara. Um cemitério muito, muito, muito ativo aqui tem 60 pessoas por dia. Até 4 mil. Imagina, 60 é muita gente. Então, eu conheço gente que você não podia se despedir, né? Mas que assim, era produção industrial de enrolar o corpo. Vala comum é muito ruim, porque a vala comum, você abre o buraco, você joga o caixão, você põe o caixão e tampa, aquilo acaba se decompondo e são estudos importantes esses. Depois manda pra Nina esse pedaço da nossa conversa, só pra ver se eu tô falando bobagem, porque eu não tenho nenhuma vergonha de errar também. Tá dentro do que eu... Se ela pode me ficar super Você nunca gravou com ela? Nunca. Cara, quando ela estiver em São Paulo, eu vou chamar vocês. Cara, ela é maravilhosa, cara. Ela é maravilhosa. E você já pensou, assim, eu ia fazer uma outra pergunta, que é o seguinte. Não é pesado pra você às vezes? Porque você gosta do que você faz, óbvio. Mas é o tempo inteiro o pessoal falando com você sobre morte. Então, um dia que você tá mais pra baixo, assim, que você fala, cara... Então, qual que é o lance? Como o Que Te Assombra, ele acabou... atravessando esse universo, eu saí de história sobrenatural, fui estudar cemitério e continuo estudando mitologias locais e tal. Então, assim, eu tenho um livro de assombração, um livro de milagreiro de cemitério, um livro de lobisomem. Eu não fico parado nessa. Eu não fico parado nesse bagulho. Eu falo do que eu tô afim. Uhum. Então, tudo bem, claro que as pessoas... meu objeto de estudo é milagreiro de cemitério, eu adoro essas histórias, por tudo, assim, até pelo contato humano com o assunto, mas eu falo de lobisomem com a mesma... Eu só não tenho muito... todo esse universo folclórico, vamos dizer assim, eu só não sou muito conhecedor de ufologia. Ainda. Não, mas é que eu acho que a ufologia é uma extrapolação, né? É um universo, para aproveitar até o tema, é um universo, é uma pseudociência que você tem um componente de crença que tem que ser que é meio determinante para você gostar muito de estudar. Então eu gosto muito das histórias, acho que são curiosíssimas. A Campinas tem uma história ufológica muito legal. A primeira abdução relatada no Brasil é o caso de José Florencio. Em 1931. Foi em Campinas. Foi em Campinas. Caramba. Você tem a Chuva de Prata, que foi em 54, em Campinas, que também foi um evento ufológico importante, com interesse da aeronáutica. Tem o ET de Varginha, que esse ano faz 30 anos, em 2026, dia 20 de janeiro, faz 30 anos o ET de Varginha.
Dizem que os ETs foram levados pro pavilhão 18. O Sérgio Sacani falou que é mentira, hein? Sérgio Sacani, que antigamente ele era da ufologia também. Pode ser. Quem pode dizer? Os americanos vieram buscar eles, por isso que eles não estão mais lá agora. Mas ó, eu trouxe o Edson Boaventura, né? Que é um dos principais ufólogos do Brasil. Sempre foi um amor comigo. Ele tem as questões meio complexas de vacina, essas coisas assim. Ele não gosta de vacina. Dizem que não tenho certeza. Porque ele foi vacinado por algum ET, talvez? Provavelmente. E aí ele me contou umas histórias bem legal, assim, e aí a gente fez um corte do ET de Varginha, que ele contou a história com detalhes e pá, não sei o quê. E aí ele falou que existe o vídeo do cara no hospital, do ET, não sei o quê. Fiz o corte e postei. E aí um rapaz que é da região lá, das cidades em volta de Varginha, falou, é verdade, eu sou médico e o meu pai também é médico. E o meu pai foi o médico que atendeu o ET lá, que atendeu assim, né? Que recebeu. E o vídeo é verdade. E aí eu mandei pro Edson, falei, Edson, ó, esse rapaz aqui falou isso aqui, entra lá em contato com ele. Depois não sei o que deu, mas eu fiquei, cara, será? Já pensou se é por causa desse cara que descobre, que passa o vídeo na TV mesmo? Fala, cara, fui eu que descobri lá. A minha tarefa, Padre, sempre, desde o começo, foi contar histórias. Então eu acho que o vídeo é um elemento muito perigoso, ainda mais pra hoje em dia. O vídeo não faz diferença nenhuma pra mim. O cara falar que viu, as meninas falaram que viu, tem coisas lá muito curiosas que são suficientes, não precisa ter um vídeo. O vídeo pode ser manipulado, o vídeo pode ter uma coisa, pode ter uma mistura. Lembra uma vez que passou um ET? Todo mundo ficou pra ver o Fantástico? Sim, um ET, que era lá dos Estados Unidos, né? Do Roswell, não é? Do Roswell. Então, cara, aí o cara vai, fica lá vendo, perito e tal. Mano, tá tudo bem. A história já tá contada. Né? Tá legal já o suficiente, não precisa. Tem uma série de coisas esquisitas. Na vida tem um monte de coisa inexplicável. É uma coisa inexplicável ainda, né? Mas você não é muito da ufologia, então? Não sou. Eu não sou, definitivamente. Mas eu acho legal. E eu acho esse debate legal. Será que a ufologia, para quem não acredita, está no ramal das lendas que a gente pode contar ou compor o nosso folclore? Porque o nosso folclore, no final das contas, vem de um conceito até... não vou falar religioso, mas espiritualizado. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma série de entidades, de elementais, que são muito próprios da mitologia indígena. Ali não é uma mitologia, não é só uma lenda, não são só metáforas. Eram crenças. As pessoas iam entrar no mato, dava cachaça, dava fumo, porque eles acreditavam que tinha que dar aquilo se não entrar. Quer dizer, tá num universo que a gente entende como religião. Então ele começa a migrar para esse universo de lendas, de se inserir mais em dimensões culturais do que religiosas, quando a gente tem também o contato principalmente com o cristianismo. Né? Aí a gente começa, inclusive, influenciando essas lendas, né? Contrapondo elas como algum tipo de demônio que nunca foi na origem. A gente tem isso também com religião de matriz africana. Então, a ufologia, para mim, ela tem um componente de crença, principalmente de quem, obviamente, é ufólogo, pesquisa, que é fundamental para quem não é, analisar isso a partir dessa perspectiva. Será que é um tipo de folclore meio moderno? Porque a gente começa a ter ufologia mesmo quando começam as nossas guerras atuais, né? Depois da Segunda Guerra se acentua, não? A ficção científica, a disputa pela guerra no espaço, né? Do espaço mesmo. As grandes potências na Guerra Fria se cotovelando para ter o espaço como também um território. Então é aí que a gente começa a acentuar mais, e isso passa a ser o interesse de todo mundo. E tinha um componente aí que durante a Guerra Fria, né, eles queriam mandar o pessoal para o espaço e tal, e eles faziam observações de Marte, e acho que pela tecnologia um pouquinho mais defasada, eles viam alguns rastros em Marte que eles começaram a vender essa ideia como, ó, tem floresta lá, então se tem floresta, tem gente. Porque pensa numa coisa, bom, aí tem o Orson Welles que foi meio determinante para
para isso na Guerra dos Mundos, quando ele transmite a invasão sim, da, que é o da Terra. Que é o do rádio, não é? Exatamente. Então, esse cara, ele tornou isso pop. Né? Tornou pop. Mas você pensa uma coisa. A gente tem... quando a gente fala de espiritualidade, por exemplo, vamos pensar na gente como seres biológicos. Quando você morre, você se decompõe, uma barata se alimenta de você, um escorpião se alimenta da barata, um saruê se alimenta dele, ele morre, isso acontece de novo, e a gente vai se conectando e os seus fragmentos vão indo e a gente vai se... Quer dizer, a gente não acaba, a gente vai mudando e vai virando outras coisas, sabe-se lá até quando. A ideia da vida e a alma, onde entra o componente religioso na nossa morte? Quando a gente concebe a possibilidade de seguirmos depois desse instante com consciência. Porque a alma é consciência. Fala que você morre e reencarna, ou você está aqui porque você é um ser reencarnado, você manteve uma consciência, ainda que residual, nesse período, que vai lembrar de alguma coisa algum dia, vai ter um déjà vu. Então, a gente caminha para esse lado. A grande questão da vida fora da Terra, ao meu ver, é que mora no mesmo lugar. A gente não está falando de consciência como a gente fala de alma dentro desse universo, mas a gente fala de inteligência. Então os caras já acharam lá traços de bactérias em Marte. Então vida fora da Terra, eu acredito que possa existir ou possa ter existido. Agora, a vida inteligente, não sei. Muito mais complexa. É mais complexa, é mais difícil. Né? E fica todo mundo empolvorado. A gente tá em 2025, cara. De Volta pro Futuro, a gente achou que ia ter carro voando. E tem, mais ou menos. Mas é um drone. Agora tá começando. E aí vem uma coisa que acho que até o Sergião fala mesmo, que muitos acontecimentos na nossa existência, na nossa história, eles são percebidos coletivamente de maneira muito tardia. Então, por exemplo, a internet. Hoje todo mundo usa internet, é algo super popularizado. Tal. Ela começa aqui no Brasil em 93, 94 e tal. Só que, cara, os estudos de internet são depois da Segunda Guerra. Começa a ter a estruturação de internet mesmo em universidade nos Estados Unidos nos anos 60. Para chegar no público, demora. Então, muitas dessas observações, testes, efeitos coletivos, não sei o quê. Quem pode dizer que hoje, depois de algumas décadas, não eram drones, por exemplo? Que era um teste lá. Que era um teste, que era... Quem sabe? Entendeu? É mais fácil imaginar que era drone do que imaginar que é um ET, né, cara? Porque assim, assim, as visões que a gente tem de ETs que chegaram aqui na Terra é tipo o chupacabra, é o ET de Varginha. Fala como que esse cara... Todos, presta atenção, todos com linguagens compreendidas por nós. Então, o chupacabra, por mais que você faça um monstrinho lá, ele parece um monstrinho, parece um cachorrinho. O ET, ele é meio humanoide, tem duas pernas, tem 2 braços, quer transar com a gente. É esse o ponto que eu ia chegar, cara. Porra, velho. Esse é o ponto que eu ia chegar. É um gosto exótico, né? Porque o Edson falou essa semana que teve um caso de um cara que transou com o extraterrestre lá, que veio pra cá. Eu não lembro se ele falou que gerou, acho que não gerou ninguém, não engravidou o ET. Mas que o ET veio e o cara... no ratinho fazer o DNA. Passou, pôs o ET na chapa. Falei, cara, esse aí é o que não perdoa ninguém no rolê, cara. Você imagina... Eu conheço vários que, porra, que seriam facilmente esse aí no final da balada. Mas eu falo, cara, aí é muita extrapolação, cara. Muita extrapolação. Imagina que E você vê, cara, é sempre a partir de uma ideia meio antropocêntrica mesmo. É o ser humano. É um maninho diferente. Ele é um humano esquisito. Ele tem, porra, velho, como é que transa? Porque, pô, o que é? Podia ser vários animais... Por exemplo, o gato tem um pênis muito irritadiço, por isso que tem aquela gritaria. Né? E fura. Machuca e tal. Quer dizer, é certinho, você vai lá igual. É um chibiozinho e vambora. Não, é porque você pensa igual você, cara. O filme mais legal pra mim de extraterrestre da atualidade assim, é aquele Chegada, que tem uma nave esquisita, que tem uma relação gravitacional muito diferente da gente.
E os ETs são meio amorfos, assim. Eles são... Não é que são amorfos, eles, na verdade, parecem outra coisa. Tem tentáculo, tem... Não é igual a gente. Se comunicam também, tem uma linguagem própria, um código de comunicação e tal. Não é igual a gente. Então, toda vez que falam de ETs muito parecido com a gente... É uma visão muito... É uma visão muito porra, cara. Eu escrevi um livro de lobisomem, conheço o lobisomem do seu bairro. No distrito de Camisão, que é perto de Aquidauana, aparece disco voador e lobisomem. Aí tem um monte de gente que fala, não é lobisomem, é um tipo de ET. Mas a senhorinha que deu uma facada no lobisomem... Peraí, calma aí. Falou que era o vizinho. Que virou lobisomem, foi na cozinha dela para comer uma galinha. Ela pegou a faca, meteu a mão na faca do lobisomem e o dia seguinte o vizinho apareceu com a mão furada. Caramba. Com a mão furada. E aí ela falou, esse filho da puta quer me pegar. Entendeu? Mas... Porra, você coloca isso em debate dos ufólogos, pô, vai virar uma espécie, vai virar o ET de Varginha, porque a galera fala que o ET de Varginha era um tipo de pet dos ETs, né? Ele não era exatamente um... É sempre assim, né? Porque você vê, por exemplo, como é difícil conceber que um ser extremamente tecnológico, porque vem de uma outra galáxia pra cá, chega aqui e vai comer ovelha, vai chupar cabra, tá ligado? Como, então vai pegar o capiar e falar, vem cá, vem comer minha mulher, por favor. Por favor, eu sou um voyeur. Eu gosto de assistir. Vamos fazer uma homenagem nós três. Não se preocupa que eu vou ficar aqui assistindo. Fico só aqui no cantinho filmando. Não pode filmar pra não mostrar. Não pode. Juro que não vai vazar. Não deixa, hein? É complexo. Se o ET chegar pra você... Não deixa filmar. Não deixa filmar. Mas é complexo, cara, essa parada. Mas aí você estava falando do lobisomem. E aí o pessoal, como você falou, o pessoal vai associar porque tem a nave e tem o lobisomem. Na mesma época, os dois apareceram, obviamente... Lobisomem ET. Então, eu acho muito legal, cara. Eu acho que a gente entender, e essas histórias, na verdade, toda vez, ou tudo que eu tive contato, que me impõe explicar, perde sentido. Porque a parte mais bonita para mim do encontro com o inexplicável é você reencontrar um dado de humildade sua, de falar, eu não consigo entender tudo. Eu não consigo entender tudo. O que eu tenho é isso aqui. É legal. E eu acho isso importante pra gente. Eu acho legal, claro, eu sempre tento fazer diagnósticos das histórias, até para validar elas num lugar de importância. Então, acho que a gente já falou aqui, por exemplo, por que tem noiva fantasma? Porque coletivamente um dia se convencionou que o propósito de vida de uma mulher era o de se casar com um homem. Por isso que tem noiva fantasma. Não é porque ela morreu indo pro casamento. Porque muita gente pode morrer indo pro casamento e não voltar de noiva. Pode morrer, voltar de fantasma. Por que o noivo, quando morre junto, ele não volta de noivo fantasma? Ele não vira. Porque o propósito da vida dele não era se casar. Mas sempre ele podia trabalhar. Né? Ele ia ser arrimo da vida, ele ia ser médico, ele ia ser agricultor, ele ia ser... O que quer que ele quisesse ser, empresário, dono de uma padaria, tudo bem. Mas a mulher não. Antigamente a mulher nascia para se casar e se casar com homem. Olha como hoje não faz sentido. Para ter um bom casamento, né? A mulher era criada para ter, entre aspas, um bom casamento. E hoje, você não tem história nova de noiva fantasma, porque não faz o menor sentido isso. Não existe uma mulher que o propósito da vida da mulher é ser o que ela quiser. Então não tem mais história nova e noiva fantasma. Mas as que existem servem pra gente entender esse olhar da época. Por que tem tanta história ligada à escravidão? Que pra gente é uma questão não resolvida. Por isso, que a gente acredita que aquilo é injusto. O povo acha isso. Por mais que tenha gente que diga, não, tá tudo certo, não precisa. Não é bem assim. O povo acredita que é. Que você tem um sofrimento ali, a gente pode até fazer umas análises um pouquinho mais profundas, que eu acho que tem até um certo olhar desumanizante das almas de negros e negras que morreram quando a gente acha, ou quando a gente deduz que eles ainda estão presos. Então tem gente que fala assim, lá naquela casa da fazenda tem uma senzala, e ali fica arrastando corrente, são as almas dos escravizados. Eu convido as pessoas a pensar que às vezes essa percepção ela é uma percepção ainda desumanizante. Por que os mártires cristãos, grande maioria branco, quando são executados, viram santos e
os E não ficam negros e presos ali, negras né? escravizados ainda estão presos em corrente depois de tudo que eles passaram? Para mim, não. Esse martírio, esse sofrimento elevou muito essas pessoas. Se você quiser ver fantasma acorrentado por ações ou acontecimentos da escravidão, procura em jazigo de fazendeiro escravagista. Aí eu concordo. O cara escravizou um monte de gente, sofreu, fez sofrer, estuprou, esquartejou, explorou. Hoje está preso aqui. É ele que tem que estar preso. Eu né? acredito. Aí eu acho que existe uma É. justiça. Porque se a gente acredita no espírito, a gente tende a acreditar no divino. Uhum. E aí, se existe uma justiça divina, não são Não aquelas são pessoas os que estão ali escravizados escravizadas ali. mais. Entendeu? Então, eu acho que tem isso aí. Isso é forte, hein, cara? Caramba. Pra gente encerrar, que são 2 partes hoje. São 2 bom. partes aí. Pô, eu trouxe até outra roupa pra gente fingir olha, que ia ser não, a outra gente vai ter entrevista. outro look aqui, outra parada. A gente comentou sobre, antes da gente começar aqui, sobre histórias que envolvam Natal. Ah, sim. Que você falou que tinha uma. Tem uma que é muito tradicional, que é ali da Prússia, né, da região onde é a Alemanha e tal, que começou a migrar para o Brasil e a gente tem um diálogo com uma cultura meio nova, que inclusive tem um amigo meu que chama Rogério Oliveira, que ele conta melhor do que eu, que é do Papai Noel do Mato. Papai Noel do Mato, muito provavelmente, ele é um descendente do Krampus. Krampus é uma figura meio demoníaca que antecede até a própria figura do São Nicolau, que é um santo que tem seu dia de devoção em dezembro, se eu não me engano, dia 6, e ele é um padroeiro das crianças, então ele é um santo meio fofinho. É o Papai Noel. Sim. Papai Noel foi inspirado em São Nicolau. Mas antecedia o Papai Noel, em culturas pagãs, a figura do Krampus, porque a galera não achava que era legal presentear quem era bonzinho. O que a galera achava legal era punir quem era ruim. Ah, tá. As Então, crianças ruins. as crianças ruins, o Krampus vinha buscar. E o Krampus é uma figura horrorosa. Ele é meio... Ele parece uma figura demoníaca mesmo, assim, um chifrão de bode, meio bem monstruoso. Vai aparecer aqui na edição do canal de cortes, vai estar o Krampus E aqui. ele leva para as pessoas, além do mau agouro, um galho seco. Então, quando você ganhava um galho seco, ou você seria demonizado, tem algumas versões que o Krampus levava as crianças ruins embora, mas outras que ele dava um galho seco que seria um puto azar. Mas tem essa versão também que ele levava as crianças embora e matava as crianças, se alimentava, aprisionava a alma. É esse rolê de Natal gostoso. Caramba, legal, nessa hein? época Pô. aí, nas montanhas do Tirol, entre a Áustria e a Alemanha ali. E aí a galera fala, mano, é muito pesado a porra do Krampus pra criançada. A gente precisa valorizar as que são boas também. E aí colocaram no circuito o São Nicolau, que era um senhor, como eu falei, bonzinho, um santo, padroeiro das crianças, que acaba, por ser o dia de devoção dele, como eu falei, no comecinho de dezembro, provavelmente muito fácil de ser associado ao Natal. E aí ele vira o antagonista do Krampus. Mas o Krampus o acompanha em muitas culturas até virar o Papai Noel e o Krampus ser deixado de lado, que eu acho uma puta sacanagem. Pô, o Krampus tem a sua função social. Também tem sua função social de convencer as pessoas a serem legais. E acho que ele tá precisando voltar. A galera precisa ser mais legal. Vou colocar meu filho à noite na cama e falar, vou contar a história do Krampus. É melhor você ser Pega um legal. galinho aqui. Você não faz questão de presente nenhum. Sua avó vai me fuder mesmo, dando presente pra você. Já comprou mesmo você presente sendo um que vai moleque te- do caralho que não se comporta, não tem problema. Vai ter um outro cara aí que pode... Que ó, você bater na porta aí. E é curioso isso, cara, porque em outras culturas, por exemplo, na Itália, no comecinho na virada do ano, não no Natal, também tem uma bruxinha chamada Befana, que vem também, acho que no dia de Reis. E ela, para as crianças que não se comportam, ela traz um carvão com um alho. Então, um pacotinho com carvão e um alho. E se você é uma criança que se comporta, você ganha um docinho, uma coisinha. Um mimo ali mimo e e tal. Mas tem outras figuras Mas, que são ó, mais...
O alho e o carvão é porque eles julgam que é uma coisa... O alho é meio ruim, né? E o carvão é porque, porra, mano, você não merece nada não ser um carvão. Na Itália é isso? Na Itália, tem se chama pessoal, Befana. Né? Isso aí eu vou pesquisar, vai aparecer também que é Befana, mas... Befana. Caramba, não sabia não. Mas, boa, encerramos bonito, hein, cara? Bonito. Muito obrigado pela presença. Eu achei que a gente ia falar do Fabião. A gente vai, na segunda parte agora, a gente fala. A segunda parte a gente fala. Fabião, um dos maiores artistas do Brasil. Incompreendido. Incompreendido, viu? Incompreendido. Um homem de muita coragem. Ele é mesmo, agora eu não tô brincando, tô falando não, ele é foda. Ele tem muitas questões com muita gente na comédia, mas porque ele é uma pessoa que eu sou do carnaval com ele tem muitas questões com muita gente em todo tudo, lugar. De tudo, né? É o Paulo Fabião, a entidade a ser estudada. Então, Thiagão, dá seus recados aqui, onde o pessoal te encontra. Pessoal, bom, eu tô no @o que te assombra em todas as redes sociais e a gente já que está no YouTube também, Sim. A gente tem um canal no YouTube, começamos a postar esse ano aí uns vídeos de rolê em cemitério e outras curiosidades. Eu fui na procissão das almas de Jacareí, festa do seu Tranca-Rua das Almas, eu fui esses dias dentro de um cemitério, uma festa no cemitério. Caramba. Para um Exu, no santuário, tem umas curiosidades. Onde que foi? Em Campinas, no Cemitério da Saudade de Campinas. Mas tem várias, além dos rolês em cemitérios e tem em lugares, e passando por cidades contando histórias sobrenaturais, né? Sempre associando elas a acontecimentos históricos, tal, pra gente entender os territórios. Também tem esses eventos diferentões aí. E eu vou pra Varginha no dia 20 de janeiro. Ah, é? Vou lá. De repente ele reaparece lá. Vamos ver se ele volta. Vai encontrar o Edson Boaventura lá, hein? Ah, com certeza. Todo janeiro ele tá lá. Uma hora ele vai achar lá o ET lá. O ET deve estar trabalhando lá já. Saiu do hospital, fala, vou arrumar um emprego aqui e tal. Só não pode ser esse ET que quer se relacionar porque eu sou casado. Tá. Mas aí, de repente, pô, você é casado na igreja, bonitinho, tudo certinho, no papel, passado? O compromisso é muito sério com a minha esposa. Mas aí envolve só a terra, né? Não envolve ser extraterreno, tá fora da alçada. Onde vale o meu... tem que ver onde que vale. A minha certidão de casamento. Dá uma olhada lá no documento. Tem que ver se tá na jurisprudência porque de repente tem uma questão aí. Mas muito obrigado, Thiagão. De verdade, você que acompanhou até aqui, ó, primeiro link da descrição do nosso canal de cortes, os melhores trechos desse programa, que tem vários, hein? Tem coisa muito boa nesse programa, meu Deus do céu. Estarão lá no canal de cortes, vídeos curtos também no TikTok, no Instagram e no YouTube Shorts. Estamos nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music e todos os outros agregadores. Eu adoro que você fala as Amazon Music. Oi? Eu adoro que você fala as Amazon Music. Que vai enrolando tudo, já estamos lá também. Lembrando que no Spotify tem o vídeo do episódio, então você pode assistir lá o vídeo do episódio com essas duas beldades que fizeram o programa de hoje. Também temos nosso Apoia-se, que está na descrição, quiser apoiar o nosso projeto, pode apoiar. Ganha um bolo de fubá, ó, vencido, que tá uma delícia, viu? Que é maravilhoso. Quem mexeu, hein, cara? Bem injusto isso. Mas é que a gente foi... Tem um problema fisiológico. A Fabi comeu. Eu falei. O Guga também comeu, então daqui a pouco eles estão no banheiro. O Guga que você por aqui ele come. Cara, é tipo o tiozinho que levaram lá pro disco voador. Exatamente. Passou na frente dele, ele come. Não tem... Quer nem saber, né? Ele não tá pra desperdiçar, não. Ele tá pra viver a experiência. Alienígena verde, não Mas, tem... às vezes o cara queria viver a experiência. Fala, mano, qual que é a chance? Não, na minha época de solteiro, segura... Eu não sei nem se isso não aconteceu, né? Porque também... eu tô careta desde 2016. Mas antes, meu amigo, eu tava em cada condição. E outra? E se isso aconteceu na minha vida, eu posso ter alguns herdeiros aí. Você pôs na chapa também. Porra, nem saber, nem achar estranho. Mas é que fala, mano, qual que é a chance de aparecer um extraterrestre interessado em mim? Pô, vamos aí. Protege, chapa, entendeu? Vai que vai. O problema é isso, eu tenho que ver se eles querem proteção, porque se o fim for reprodutivo, aí tem que ser no letter, né? Mas aí é complexo, hein, cara? Porra, pega uma coceira de outra estrela. Como que você vai tratar isso? Como que você vai tratar? Não trata. Pega um vermelhão lá daqueles... Arnica, depois resolve tudo. Né? Vai ter que passar simpatia de vó. Simpatia de vó. Mas é isso. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Até a próxima. Valeu. Aí...